Aqui vamos falar nesse vídeo sobre finanças para casais recém-casados ou aqueles casais que ainda estão nos seus primeiros 3 anos de casados, para ficar mais claro. Recente fizemos um vídeo falando para casais de namorados, né, que pretendem casar e para noivos que também já estão ali já mais próximo do casamento, também focado em finanças. Se você não viu, dê uma olhada, é bem interessante, porque é um processo, né? Nossa vida, ela é feita de fases. É uma fase ali de solteiro, depois está namorando, daqui a pouco fica noivo, daqui a pouco casa, daqui a pouco tem filhos, e assim são as fases da vida. E em cada fase da nossa vida, nós temos uma experiência e também se reflete na vida financeira. Não poderia ser diferente, correto? Então, surgem várias dúvidas ou até mesmo vários problemas por falta de conhecimento, porque as pessoas vão vivendo essas fases e deixando para depois a questão de finanças pessoais, porque não foram alertadas, porque não tiveram educação financeira com os pais, na faculdade, na escola, quer seja no seu meio social. Então, acaba que isso vai estourando nas fases da vida. Mas, claro, também não é do dia para a noite. É igual, um exemplo, uma pessoa magra e daqui a pouco passa anos, ela está obesa. Não é do dia para a noite, normalmente. Então, problemas financeiros também tendem a refletir com anos. Por isso que nós temos demanda até mesmo maior com pessoas que estão a partir de 30 anos de idade, porque nesse período que antecede ali os 30 anos, a pessoa ainda está tendo algumas experiências, está dando um jeito aqui, um jeito ali, porém, a partir dos 30 anos, em média, lógico, tem pessoas que antes disso já se atentam, já buscam ajuda e tudo mais, mas normalmente é a partir dos 30 anos. Por quê? Vai estourando problema, vão dando um jeitinho aqui, outro ali, mas essa bola de neve vai crescendo até chegar a um ponto que realmente não tem como, não vem mais saída e procura ajuda. Para evitar esse problema, a gente já está fazendo esses vídeos para alertar, conversar e falar para pessoas que estão nessas fases anteriores para evitar esses problemas, ok? Então, o tema desse vídeo, vamos lá, recém-casados e casados, aí até uns 3 anos, esse vídeo vai ser bem produtivo para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico que eu quero tratar aqui, vamos considerar que está recém-casado mesmo, né? Há poucos dias ou há poucas semanas ou pouquíssimos meses estavam preparando a festa de casamento, o grande dia, dia tão esperado. E aí, graças a Deus, aconteceu, foi um sucesso e agora estão morando juntos na mesma casa, certo? E aí vem agora algumas situações. E aí, como eu disse, em cada fase da sua vida, você lida com dinheiro e decisões financeiras. Então, vamos pensar logo após a festa de casamento. O que que normalmente a gente pensa logo em seguida? Lua de mel, certo? Porém, a lua de mel tem que ser vista e considerada, né? Até porque isso muda de situação financeira de cada família, ou até mesmo do casal, certo? Se vai ser ganhada, se o próprio casal vai pagar essa lua de mel, ou se até mesmo, por que não, considerar não fazer lua de mel nesse momento, se a vida financeira estiver apertada. Porque, pensa só, dependendo, já gastou um bom dinheiro com a festa de casamento, pois mais um bom dinheiro com a lua de mel, se tem condição financeira, não tem problema nenhum, é excelente e precisa aproveitar mesmo. Mas o problema é que muitas vezes os casais se endividam no casamento e depois ainda mais na lua de mel e na hora que é para curtir, ele logo após a lua de mel, se deparam com várias contas, uma situação já bem apertada logo no início do casamento. Então isso precisa ser muito bem a- alertado, né? Vocês precisam estar muito bem atentos a isso, porque dependendo da situação financeira, é melhor abrir mão da lua de mel nessa fase, comprar o que precisa sem se endividar, as coisas básicas ali, e
Em algum outro momento, um pouco mais para frente, com uma organização financeira, uma vida financeira mais ajustada, aí sim fazem uma viagem, né, curtindo realmente, ok? Então já tivemos casos que a pessoa ganhou a lua de mel em dinheiro, não foi nem a lua de mel, né? Ganhou um valor em dinheiro que poderia ser utilizado para a lua de mel e decidiram não utilizar para a lua de mel, mas sim comprar ali alguns móveis que estavam faltando, que é essencial, para não ter dificuldade, nem ter depois que entrar já endividado no início do casamento. Então, esse é o primeiro ponto a ser atentado, certo? A ser alertado, lua de mel, porque assim como a festa de casamento pode endividar, a lua de mel vem logo em seguida e também pode cair nessa situação. Outra condição, até mesmo, é considerar o seguinte, né? Já temos o básico ali, o necessário, mas não temos a reserva financeira. Então, vamos pegar esse valor e já ter uma reserva financeira, em vez de, né, ficar ali no zero a zero. É uma outra situação muito interessante a ser pensada nessa fase inicial. Segundo tópico é alinhar esta nova fase, pois até então era pensando apenas no grande dia, né, o grande dia da festa. Agora vocês estão pensando, né, estão vivenciando uma nova fase. E aí vem algumas perguntas que vocês precisam se fazer e conversar a respeito. Quem vai cuidar das nossas finanças? Vai ser eu ou vai ser você? Vocês precisam conversar sobre isso. Cada um vai cuidar da sua própria renda e aí vão dividir os custos. Isso não é interessante para um casal, apesar de ter muitos que fazem isso, certo? Mas pela experiência prática, não apenas ali do dinheiro em si, mas de tudo que isso envolve, isso não é muito interessante. O interessante é que vocês juntem o ganho de vocês e considerem como um ganho só. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos, ou se só um está tendo um ganho ali, está sendo remunerado, o outro não tem uma remuneração em si, mas é importante que considerem uma única renda. Junte os dois, se tiver os dois, se for só um, é um só mesmo. Então, defina também quem vai cuidar, quem vai fazer ali o controle, como que vai ser isso? Precisa ser conversado, certo? E se um concorda em juntar e o outro não, né, as finanças, pode ser um problema. Por isso é importante a conversa. A transparência nesse início é fundamental, né? Não acho que, tipo, você não está duvidando de mim, né? Não, faça questão de deixar tudo muito transparente para que, por mais que não seja o outro cônjuge que está cuidando, compartilhe com ele também todos os números, todas as entradas, todas as saídas, tenha isso muito claro, principalmente nessa fase inicial, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma margem para desconfiança, nada do tipo. É essencial essa transparência logo no início. E tem outros casos que, como eu disse, já chegam nessa fase logo após a festa de casamento ou a lua de mel, se encontram endividados. Então, precisam fazer o quê? Um plano para quitação de dívida. Já precisam pensar e focar energia para quitar essa dívida o quanto antes e evitar novas dívidas, porque é uma fase muito nova, vocês não estão acostumados ainda, né? Normalmente não, né, tem alguns que já estavam morando juntos e apenas casou, tudo bem, mas a maioria dos casos não. Estão morando junto agora, após o casamento, isso é o mais comum, né? E aí se deparam com a situação de dívida e com imprevistos que não tinham antes e agora eles precisam lidar, então tem que focar em quitar essa dívida. Coloque isso no orçamento financeiro de vocês e procure pagar o quanto antes. Quer seja fazendo uma outra fonte de renda, uma renda extra, quer seja negociando, dependendo se for o caso, entende? É importantíssimo considerar isso. E se você já está, né, sem dívida nessa fase, excelente, parabéns. Então aí é onde precisa fazer planos agora de investimento, com uma base em objetivos. Não é simplesmente investir por investir, fazer uma reserva por fazer uma reserva. Não. Tenha claro
Você precisa fazer uma reserva para aproveitar oportunidades, para imprevistos, coisas do tipo. Logo após alcançar essa reserva, que normalmente é de 6 meses a 12 meses, né, da padrão de vida que vocês têm, né, para manter esse padrão de vida, quanto que custa? Ah, custa 5.000, um exemplo. Então, vezes 6 ou vezes 12 é o valor que vocês precisam ter de reserva, ok? Para aproveitar oportunidades e para imprevistos. Para não ter que, acontecendo uma oportunidade ou um imprevisto, ter que recorrer ao banco. Você já tem essa reserva, ok? É para essa finalidade. Após essa reserva, aí é onde considera-se investimentos de curto, médio, longo prazo, com um objetivo bem definido, para que vocês consigam começar e perseverar nessa caminhada de investimento. Lembrando que investimento não é apenas bolsa de valores, né? Quando se fala em investimentos, as pessoas pensam logo em bolsa de valores, tesouro direto, né? Coisas do tipo, nada contra. Mas entenda que mais rentável do que uma remuneração de um investimento é você investir em você mesmo e aumentar sua capacidade de ganho. Então, considere talvez, após essa reserva financeira, investir em vocês, investir em gerar mais capacidade que vão fazer vocês terem condições de ganhar mais. Isso é muito importante pensar. Outra questão é alinhar como serão feitas as compras recorrentes e eventuais. Recorrentes é a compra de mercado, a compra ali do dia a dia, e aquelas eventuais compras de um valor mais agregado, de um equipamento, de um eletrodomésticos ou coisas do tipo. É importante alinhar isso, porque não existe o óbvio, precisa ser dito, ok? Precisa ser conversado, porque antes de casar, como que era? Você queria comprar, né? Dependendo, já tinha ali o seu salário, sua renda, ia lá e comprava. Agora vocês estão casados, então precisam conversar antes. Lembra que é juntar as duas rendas e considerar como uma só? Então precisa ser conversado, porque envolve a opinião do outro agora. Você casou com essa pessoa, então você, teoricamente, é aconselhado que vocês conversem antes de comprar, para chegarem no acordo se compra ou não e não ter problema depois de já ter comprado, certo? Então, isso é desde ali as compras de mercado, vão fazer uma compra diária, semanal, mensal, quinzenal, como que vai ser isso? Conversem, quanto mais vocês conversarem, melhor. Muitos casais pecam por não conversarem, e isso gera problemas. E aí depois fica jogando um para o outro. Mas você não percebeu isso, aquilo, outro, né? Aquelas coisas que deveriam ser evitadas se tivessem sido conversadas, ok? Então, quer seja a compra recorrente ali de mercado do dia a dia, ou até mesmo alguma outra compra de roupa, de equipamentos, qualquer outra coisa do tipo, conversem antes. Considerar um ganhar para manter o padrão e o outro ganhar para fazer e alcançarem, né, ali uma liberdade financeira, alcançarem uma renda passiva, certo? Então, se os dois trabalham, considerem concentrar em uma fonte de renda o custo, o padrão de vida de vocês, e a outra fonte de renda focar em fazer mais dinheiro, em trabalhar a liberdade financeira, uma aposentadoria, uma liberdade. Você percebe? Em vez de comprometer as duas rendas, procura concentrar só em um, o custo de vida. E aí aquilo, não importa se é o marido ou a mulher, não importa qual cônjuge. Vejam e definam qual é a renda de quem vai ser definido a isso. Ou um percentual. Caso só um ganhe, então um percentual precisa ser investido a longo prazo com essa finalidade de alcançar uma liberdade financeira. Então é muito importante conversar sobre isso. Quando a gente fala de padrão de vida, é interessante, principalmente nessa fase inicial, né, e se conseguir manter isso é melhor ainda, é que vocês concentrem ali o custo e o padrão de vida em 50 a 70%
do que vocês ganham, nesse caso, de uma das rendas. Percebe que vocês vão viver um padrão bem abaixo do que vocês poderiam manter. Para quê? Para que vocês consigam investir e fazer mais, se prepararem para oportunidades, se prepararem para imprevistos, se prepararem para o futuro. Então, vocês não podem gastar tudo que ganha. Por mais que fique no zero a zero, né? Não, a gente paga todas as contas, não fica devendo ninguém, mas ainda assim não está certo. Precisa estar ali um percentual para investimento, quer seja em um negócio, quer seja em vocês, quer seja em uma reserva. Percebe? Então, cuidem muito bem disso. Se hoje não dá para fazer isso, vão diminuindo o padrão aos poucos, né? Começa ali reservando, se pagando primeiro ali, quer seja 5%, depois 10%, até conseguirem ali pelo menos uns 20 a 30% para essa finalidade, ok? Terceiro tópico bem interessante. Se ainda não conversaram, conversem sobre ter filhos. Talvez vocês já conversaram isso antes de casar, excelente. Se não, eis a oportunidade, né? Quantos filhos cada um pretende ter ou não, né? Quando pretendem ter, até para se planejarem para isso, né? Não vão ficar ali, né, naquela coisa, pronto, do nada, né? Tem a notícia, por um lado, excelente, né? Que é maravilhoso ser pai, ser mãe, mas se chega numa fase financeira apertada, isso pode prejudicar o casamento, a vida financeira vai ficar mais difícil, e isso vai refletir em estresse e muitas outras coisas. Então é importante conversar a respeito disso e, na medida do possível, se planejar. E também, se ainda não fizeram, façam exames para ver se podem ter filhos. Porque tem casos também de casais conversarem a respeito, né, de ter ou não filhos, aí decidem ter filhos e decidem quando. Vamos deixar um pouco mais para frente, vamos curtir primeiro o casamento, vamos nos estruturar financeiramente um pouco mais, e aí quando pronto, agora vamos parar, né, e realmente focar em ter filhos, a esposa ele deixa de tomar anticoncepcional, deixa de evitar, e aí começam a tentar e nada, 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 e passa ali um ano, dois, daqui a pouco faz exame e vão descobrir depois desse tempo todo que tem dificuldade para terem filhos. E aí ficam aquela frustração, aquela situação chata, quer seja por parte do homem ou por parte da mulher. Então, por isso que é importante que ambos façam o exame, mesmo que não queiram ter filhos nesse primeiro momento, mas façam o exame para saber. Está tudo certo, então maravilha. Quando a gente quiser ter filho, vai ser simples, uma coisa rápida, é só parar de evitar, né? Agora, se não, se vocês descobrem que tem dificuldade para ter filho, nesse período, mesmo que vocês não pretendem ter filho, vocês podem já preparar ali um planejamento, uma preparação para que vocês consigam ter mais facilidade quando decidirem ter filhos. Então, já com a ajuda de um profissional nessa área para auxiliar. Mas para isso precisam saber, terem esse conhecimento antes. Por isso, quanto antes é importante fazer esses exames para saber se tem condições ou não de terem filhos, ou se tem dificuldade, o que precisa fazer para facilitar esse processo. Ok? Considerem um meio de transporte e rota para irem ao trabalho. Esse é um outro ponto. Percebe que são coisas do dia a dia, coisas que muitas vezes passam batido, mas que afetam a vida financeira. Por quê? Dependendo, tem dois carros, mas só que um passa na porta do outro para ir trabalhar. Será que não dava para ir em um carro só? Deixa um, fica mais perto, e depois o outro vai para o trabalho e na volta faz isso. Ou se forem horários diferentes, considerar, né, dependendo, ir de Uber, dependendo da distância, da localização, da facilidade de ter Uber, em vez de ter que ter dois carros, talvez consigam administrar em um carro só e esse valor do outro carro ser investido, ser aproveitado melhor para outras finalidades, ou até mesmo para uma reserva, percebe? Então, é muito importante fazer contas
fazer contas. Talvez vocês não tenham carro e pretendem ter carro, mas e aí, será que realmente é o momento de ter carro? Então, tudo isso precisa ser avaliado com muito cuidado e não, tipo, eu acho. Façam contas para para evitarem problema. A realidade é essa, porque tem muito problema por falta de não pararem para pensar, não pararem para pesquisar, fazer conta e ver se faz sentido. E simplesmente tomam decisão porque todo mundo faz, todo mundo tem carro, né? A maior parte das pessoas, pelo menos. E aí acho que você também precisa ter carro, ou precisa ser desse jeito. Entenda, vocês acabaram de entrar num relacionamento, precisam conversar, precisam alinhar e se ajudar. Porque talvez um entende isso com mais facilidade, o outro é mais resistente. Então aprendam a ser flexíveis. Não é porque vocês pensam diferente, dependendo em algum assunto, que vai um para um lado, outro para o outro. Cuidem desde já para procurarem ser flexíveis. Um abre mão de uma coisa, outro de outra, e chegam num acordo, num ponto comum. Porque pense, vocês não estão começando um relacionamento para durar a curto prazo. É para durar o resto da vida, essa é a ideia. Então, precisam aprender a conversar, a dialogar, a negociar um com o outro, a procurar fazer-se entendido, né? Confirmar se o outro entendeu por que ele está pensando assim, por que está sugerindo tal coisa. Então, esse diálogo é muito importante. É muito importante, ok? E isso tudo, como eu disse, reflete na vida financeira, por isso que a gente está falando desses assuntos aqui. Outro ponto, não permitam que terceiros intrometam no relacionamento de vocês. Terceiros pode ser pai, pode ser uma mãe, né? De um dos cônjuges, né? Pode ser irmão, irmã, primo, prima, tio, tia, avô, avó, independente, amigos. Entende que vocês casaram, agora o relacionamento é de vocês dois. Vocês precisam decidir e bater um martelo sobre as coisas sem outros se intrometerem. Entendo quando eu falo intrometer, tá? Não é questão que vocês não vão pedir conselho e não vão ouvir pessoas. Não, muito pelo contrário, o conselho é muito bom e precisa ser ouvido. Mas uma coisa é a pessoa querer te aconselhar, outra coisa é a pessoa querer dizer o que você tem que ser feito e se você não fizer assim, vai ser assado e tal. Não. Uma coisa é conselho. E não misture, né? Ah, mas é meu pai, é minha mãe, ou é minha sogra, meu genro, meu sogro, né? Não importa. Não importa. Vocês são adultos, casaram e agora precisam amadurecer e aprender a tomar decisões juntos, entre vocês dois, ok? Até para vocês aprenderem. Ouçam, né? Mas não deixem que os outros intrometam. Perguntem, busquem a informação sem ter que já virem querendo ajudar, né? Não é com má intenção, é querendo ajudar de verdade, mas só que é uma ajuda que atrapalha o relacionamento. Percebe? Então é vocês dois precisam conversar e decidir as coisas. E precisando, sim, busquem ajuda, busquem conselhos, mas na hora de bater o martelo é entre vocês dois. Percebe a diferença? Então é isso. Tem uma vida minimalista neste início, pelo menos. É aquela história. Vocês percebem que não tem necessidade de muitas coisas que as pessoas imaginam que têm necessidade. Ou, dependendo, vieram de uma família com um padrão de vida melhor, e aí viam a casa dos pais, né, completa, cheio de coisas, tinham tantas opções, e agora entra no casamento, acha que tem que ter tudo isso também já de imediato. Não, não. Se tem condição, se os pais ajudaram, deram de presente, ok, mas não entre nesse consumismo de achar que tem que ter tudo de início. Lembre que seus pais, enfim, ou quem vocês têm como referência, levaram anos para construir o padrão de vida, a casa, os móveis, né? A facilidade que tem hoje. Então, não se compare a fase inicial do casamento de vocês com a fase de décadas de relacionamento e de construção profissional e tantas outras, né, pontos aqui influenciam nisso, entende? Então, preciso comparar
entender que vocês estão na fase inicial, é uma construção, é uma construção. Então não procure se comparar, até mesmo com outros casais, talvez, que casaram recente também, não se comparem. Busquem fazer o melhor com o que vocês já têm, né. Então esse é outro ponto. Aprendam a sempre fazer mais com o que têm, condição atual, até que vocês tenham uma condição melhor para fazer mais ainda, mas nunca gastando tudo. É aquela história, vivendo um padrão abaixo da capacidade financeira de vocês, é viver abaixo. Então talvez você quando está comparando com outra pessoa que está vivendo no limite ali ou até mesmo acima, financiando casa, carro e tantas outras coisas, complicando financeiramente e aparentando estar tudo bem. E aí você olha e acha que está tudo bem, quer fazer a mesma coisa e acaba se endividando, e não é por aí, não é por aí. Entenda que é um jogo de longa data, é para o resto da vida, não é temporário. Então precisa ser pensado, feito conta antes de entrar e se comparar com outras pessoas, tomarem decisões financeiras, ok? Lembre disso. Lembre disso. Então, esses são os principais pontos que eu listei aqui. Se tem algum que talvez eu não citei, deixa aqui nos comentários, a gente quer ver, a gente pode comentar ali também nos comentários, e as pessoas que vão ver esse vídeo também podem também contribuir, né? E ver a contribuição dos anteriores ali. Então, os comentários é uma extensão desse vídeo. Então, vamos comentar, vamos conversar, continuar essa conversa e ter uma interação até melhor, né, através dos comentários. Vamos ler, vamos responder, vamos tirar alguma dúvida, talvez tenha ficado, um ponto talvez que a gente não citou, certo? E lembre-se, se até agora você ainda não curtiu, por favor, ajude a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. E você sabe já, você deve estar cansado de ouvir isso. A gente precisa mostrar que é um conteúdo relevante. E a forma de mostrar isso é compartilhando, é curtindo, é se inscrevendo aqui no canal, se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, clicando ali no sininho para ser notificado de novos conteúdos, deixando um comentário. Tudo isso é bom para você e é bom para nós. Por que que é bom para você? Porque o algoritmo vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te mostrar mais conteúdos como esse, certo? Não basta simplesmente olhar, é importante interagir e aí você vai estar vendo cada vez mais conteúdo. E é um conteúdo gratuito, apesar de ser assunto que poucos comentam a respeito disso e afetam em grande proporção no casamento. Então a gente está entregando isso aqui de uma forma gratuita. Então a gente conta com o seu apoio, com a sua colaboração, deixando o curtir, se inscrevendo, compartilhando, comentando, tá? E até mesmo algum outro assunto que você queira ouvir nesse canal, também deixa aqui, vai ser um prazer a gente saber do que te interessa mais, um assunto talvez que está passando nesse momento, e aí quem sabe a gente já não faz o próximo vídeo em cima desse assunto que você sugeriu. E aí com isso te responder uma dúvida. Percebe? Então, é interessante essa interação. A gente quer te ouvir. E não faz sentido nenhum a gente estar aqui falando se o conteúdo não fizer sentido para você. Então, deixa aí se fez sentido ou não, se for alguma dúvida ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo.